Lucas capítulo 13. O tema dessa noite, ele vai nos incomodar muito. O tema dessa noite se chama: não se preocupe com a vida dos outros, cuide da sua. Amém? Não se preocupe com a vida dos outros, cuide da sua. E isso aí é benéfico. O tema não está chamando a atenção, não é um puxão de orelha. Está falando para nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Porque muitas vezes nós olhamos a vida dos outros esquecendo da nossa. Isso é um chamado por Deus. Capítulo 13, a partir do versículo 1. Capítulo 13, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Esperar o nosso irmão Júnior chegar, que daí ele já abre a Bíblia juntos. Glória a Deus. E nós estaremos aqui comungando juntos. Amém. Irmãos, se você puder, por gentileza, se desvincular da rede social só no momento da mensagem, porque essa mensagem ela vai mudar a sua vida. Amém. Amém. Deus nos preparou uma mensagem nessa noite que mudará o nosso conceito e a nossa forma de pensar. Aleluia. Amém? Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1. Posso ler? Amém. Sim. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Amém? Só até aqui, queridos. Observando esse texto de início, no versículo 13, no versículo 1 do capítulo 13, naquela mesma ocasião. Que ocasião? Essa é a pergunta. Que ocasião? A ocasião que Jesus estava terminando de pregar o sermão. E o sermão de Jesus era um sermão escatológico. Ele estava falando a respeito do futuro vindouro, da volta dele,
dos fins do tempo. Então, essa era a ocasião. A ocasião que ele está pregando, aparecem alguns homens e faz uma pergunta capciosa, uma pergunta querendo resposta, uma pergunta emblemática. A pergunta é essa: chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com o sangue do sangue dos sacrifícios que os mesmos realizavam. Esse fato acontece no mesmo ano. Os galileus estavam no templo de Jerusalém e não sabe o porquê. Pôncio Pilatos, ele manda matar. Esses homens não estavam se rebelando contra Jerusalém. Esses homens apenas estavam oferecendo sacrifício no templo. E diz a palavra que os soldados romanos entraram no pátio do templo e começaram a matar os galileus. Conforme ele ia matando os galileus, o sangue deles ia se misturando com o sangue do sacrifício dos animais, ao ponto de das pessoas não discernir se aquele sangue era sangue humano ou era sangue de animal. A carnificina foi tanta que preocupou o governo de Israel. E agora chegam esses homens fazendo essa pergunta. Por quê? Primeiro, tem 3 linhas de pensamento aqui. A primeira delas é que, como Jesus é galileu, diante deles, eles estavam supondo que Jesus iria se rebelar contra Pilatos. E ali era um álibi para que eles acusassem Jesus, porque Pilatos era representante de César. Então, se Jesus se rebela ou fala mal contra Pilatos por causa da morte dos galileus, consequentemente essa notícia chegaria até o governador Pilatos. A segunda linha de pensamentos é essa. Eles fazem essa pergunta para Jesus, pensando que, como Jesus era galileu, eles falavam: olha, cuidado, porque da forma que eles mataram os galileus, e você é galileu, então não é bom você ficar propagando esse evangelho, essas boas novas, aqui na Judéia. Você pode se complicar. E a terceira linha é a mais provável que tenha sido, que é a questão de atribuir. Nós temos esse costume. Isso não só os evangélicos, mas nós, seres humanos, nós temos o costume de atribuir as percas, as catástrofes, a um pecado. Sempre está ligado com o pecado. Por exemplo, aconteceu aquilo ali com fulano, porque com certeza ele andava fazendo alguma coisa errada, ele andava pecando. Aquele tsunami que aconteceu naquele lugar que matou muitas pessoas, com certeza aquele povo ali estava na idolatria, estava pecando. Aquela chacina que aconteceu nos Estados Unidos, com certeza é porque alguém fez uma coisa errada. Olha, irmãos, você não está prosperando na sua empresa porque você está pecando, você está sendo rebelde contra Deus. Então isso é natural. Isso é natural de nós queremos atribuir as derrotas, as percas a alguém ou a nós mesmos. Porque a pergunta aqui ela é uma pergunta interessante. Olha a pergunta que eles fazem para Jesus. Chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou dos sangues dos que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse:
Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Jesus, ele sai da linha de conversa ali, ele não traz à tona, a lume, o assunto. Jesus, ele traz para algo pessoal. É como se Jesus estivesse falando: olha, vocês estão preocupados se o que aconteceu com os galileus foi porque eles estavam pecando? Eu quero alertar vocês que olhem para dentro de vocês, reflita a situação de vocês no espelho. Vocês estão atribuindo ou pensando que aquilo que aconteceu no pátio de Jerusalém foi por causa do pecado que eles estavam cometendo? Não, nada disso. O que aconteceu com os galileus é para que vocês entendam, olhem, reflitam o pecado de vocês. Antes de vocês olhar para a falha de alguém, se alguém pecou, se alguém errou, examine-se primeiro. Porque se vocês não mudar, vocês vão perecer de igualmente modo. Sim ou não? Nós temos esse costume. É verdade. Nós temos esse costume de, quando as coisas não dão certo, principalmente dentro da igreja. Olha, irmão, você não está conseguindo prosperar porque você está em pecado. Sabe por que as coisas não estão dando certo na sua vida? Porque você continua errando. Irmãos, eu quero falar para vocês nessa noite que veio um homem na terra, na forma de homem, mas era o próprio Deus. Ele morreu na cruz para que você fosse justificado. Glória. Para que as suas culpas fossem pregadas na cruz junto com a morte dele. As coisas que acontecem na tua vida não é concernente ao teu pecado, mas é para que você entenda uma nova oportunidade que Deus está te dando. Aleluia. Deus todos os dias Ele nos dá uma oportunidade de enxergar os nossos erros, de voltar para Ele, de nos arrepender. Eu não acredito nesse evangelho que massageia o ego das pessoas. Eu não acredito no evangelho que não tem a palavra arrependimento, porque não há salvação se não houver arrependimento. Jesus, ele sai do campo da especulação. Jesus não entra na questão se a culpa foi de Pilatos. Aqueles homens queriam ouvir do Senhor Jesus algo que soasse como resposta daquilo que eles queriam. Queridos, nem sempre Deus vai falar o que você quer ouvir. Deus vai falar o que você precisa ouvir. Aleluia. As pessoas falam o que você quer ouvir para massagear o teu ego, para lisonjear o teu caráter. Deus não. Deus, ele disciplina porque nos ama. Jesus, ele sai do campo da conversa, da culpa, e ele atribui agora, aqueles homens falam: olha, ele porém lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Nós temos o costume, isso é nosso, de sempre quando acontece algo errado dentro da nossa casa, no nosso emprego, quando o patrão, por exemplo, chama você para conversar no departamento pessoal, no RH, ou se não, quando alguém da família está doente, está no CTI, na UTI, quando o desemprego bate na porta, quando você leva uma topada e o dedão sangra, quando as coisas não acontecem, nós começamos a jogar dentro de nós um monte de culpa. Nós começamos a pensar, falar: meu Deus,
Será que não é porque eu deixei de fazer isso, ou senão eu estou fazendo aquilo? Não, não é. As coisas vão acontecer porque nós estamos debaixo de um mundo aonde nós somos vulneráveis às coisas que acontecem. Não é porque você pecou. Porque não, se fôssemos aqui mostrar aqui, colocar os nossos pecados às claras, nós fechávamos essas portas e iríamos embora. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Eu quero falar para você que a culpa que você levava, o pecado que estava te destruindo, o próprio Senhor Jesus aniquilou na cruz do Calvário. Glória a Deus. As coisas não dão certo, irmão. Então você ore a Deus e peça direção a Deus. Aleluia. Mas não é porque você pecou ou deixou de pecar. Tem algumas igrejas pregando que para você ser próspero, você tem que dar. Para você ser próspero, você tem que sangrar no altar. Primeiro que aqui, graças a Deus, eu não uso mais a palavra altar. Aqui é púlpito. Porque o altar que antes era feito lá no templo de Jerusalém, esse altar foi quebrado. E o altar hoje onde Deus habita ou quer habitar, ele se chama o teu coração. Aleluia. É o teu coração que Deus quer. Deus não quer que você seja um religioso. Deus quer que você entenda que todos os dias Ele está te dando uma nova oportunidade de rever os seus conceitos e rever os seus erros. Glória a Deus. Destacando aqui o primeiro versículo e o segundo, eu quero falar do primeiro ponto a qual devemos agir para que não venha ter nenhum tipo de culpa no teu coração. Quando nós olhamos para a vida dos outros, deixamos de cuidar da nossa própria vida. Quando nós atribuímos as derrotas e olha para o irmão, para o parente e fala: olha, eu acho que Deus está pesando a mão. Eu acho que Deus está fazendo isso porque fulano está pecando. Você não conhece a Deus. Você não sabe quem é Deus. Deus é um papai querido. É verdade. E mesmo quando nós erramos, Ele estende as suas mãos de amor. Aleluia. Deus não é igual eu nem você. Nós temos o costume de lisonjear as pessoas quando ela tem para nos oferecer. Roda de amigo, quando você tem dinheiro, quando você tem uma boa oratória, quando você pode dar algo para alguém, você está cheio de amigo. Verdade. Com Deus é o contrário. Quando os amigos viram as costas para você, quando a sua família vira as costas para você, quando a sociedade vira as costas para você, Deus, Ele te abraça. Aleluia. Ele te ama e Ele te conforta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus, Ele traz aquela conversa para o lado pessoal. Deus fala: não, eles não morreram no templo mortos por Pilatos porque eles estavam em pecado. Mas já que vocês tiveram a oportunidade de vir me falar, de vir me comunicar, é bom que vocês comecem a olhar para vocês. É bom que vocês examinem vocês e olhem aonde vocês têm que mudar. Porque se vocês não mudarem, vocês perecerão de igual modo. Essa é o primeiro tete a tete que Jesus tem com aqueles camaradas. A Bíblia não fala quem que era. A Bíblia fala que eram alguns. Nós não sabemos se esse alguns era da parte dos fariseus. Nós não sabemos se esse alguns eram da parte dos zelotes. Mas alguém veio nessa ocasião fazer esse tipo de pergunta. E do versículo 3 ao versículo 4, Jesus levanta um outro fato, combatendo
aquele. Jesus vai falar de uma outra tragédia que aconteceu. E sabemos, irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a morte dos galileus, ela foi totalmente errada, porque os galileus eram da jurisdição de Herodes. E Pilatos não podia nem tocar, porque quem mandava, quem controlava aquela região da Galileia era Herodes. Então houve uma divergência desde esse momento, e ela só veio a amenizar com a crucificação de Jesus, quando Pilatos e Herodes fazem as pazes. Mas por causa desse fato, eles ficaram mal muito tempo, inimigos um do outro. E eles só vieram se reconciliar quando Jesus foi crucificado, quando Pilatos lavou as mãos e covardemente entregou Jesus ao sinédrio. Mas Jesus, ele traz algo aqui muito interessante. Você conhece alguém que gosta de apontar o dedo para os outros? Será que não sou eu? Será que não sou eu que, de vez em quando, aponto o dedão dos outros e esqueço que tem um dedo também apontando para mim? Porque isso está dentro de nós. Olha, meu cérebro está assim porque o cérebro está assim. O cérebro está em pecado. Ah, o Júnior está em pecado, por isso que as coisas não andam bem. Essa lebre é levantada geralmente quando as coisas não dão certo. Tinha um pastor, já pegando o gancho da ministração, chamado pastor Ezequias. Hoje ele não está mais conosco, hoje ele está com o Senhor. E ele abriu uma igreja em Guaratuba, a qual eu fiz parte por muitos anos, eu e a pastora Evelyn. E ele chegou na cidade animado, pastor, e foi visitar, um outro pastor foi visitar ele. E daí parou na frente da igreja, a igreja ficava num bairro distante lá do centro, e ele viu o carro do pastor, era um Uno Mini, e ele chegou no Santana zerado, e ele ficou sabendo que o pastor Ezequias estava dormindo num salão que tinha atrás da igreja, em 2 cômodos. E o pastor falou: Ezequias, faz o seguinte, você não vai pôr a mão em mim para orar não. Você dessa forma, dormindo dentro da igreja, andando de Uno, quer que você vai transferir para mim? Olha só, você vê a mentalidade. Como que é seu nome, filho? Daniel. Você vê, Daniel, a mentalidade de uma pessoa que não tem noção do que é o amor de Deus. As pessoas aprenderam a se basear, por exemplo, se eu chegar de calça jeans e camiseta surrada, eu sou um homem comum. Mas se eu chegar de terno alinhado com uma boa oratória, já querem me colocar no púlpito. É assim que está funcionando. Você é visto por aquilo que você tem. Se você não tem, você não serve. Infelizmente é isso. Ou eu estou errado? Certíssimo. Ele falou: não, Ezequiel, você não vai orar por mim não. Se você orar por mim, vai ter maldição. Você não tem nada, vive aí dormindo no fundo da igreja, você quer orar por mim? Não. Então ele não escutou a pregação de Elias? Não. Elias andava com a roupa de couro, um cinto. Elias não tinha uma roupa nobre, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ao ponto dele orar e Deus manda fogo do céu. Glória a Deus. Ao ponto dele orar e passar 3 anos e meio sem cair um pingo de água sobre Israel. Eu quero falar que Deus não unge utensílios. Aleluia. Deus, ele não unge cadeiras. Deus não unge carro. Deus unge pessoas. Aleluia. Deus capacita pessoas. Nós estamos equiparados dentro da mesma unção. Eu sou igual aos irmãos. Amém. Eu, como pastor, eu faço parte do mesmo aprisco que os irmãos fazem parte.
Então Jesus aqui, ele demonstra com sutileza, com conhecimento, ele é o próprio Deus. Então agora ele vai mostrar para esses homens que não é o pecado dos outros que eu tenho que estar reparando. Eu tenho que estar observando aquilo que está dentro de mim. Enquanto eu estou olhando para a vida dos outros, eu estou me esquecendo da minha. Amém? Amém. Mas vamos lá. Eu escutei um amém meio arrochado aí. Segundo ponto aqui, queridos. As coisas de mal que acontecem no mundo em geral não são castigos de Deus, como nós mencionamos. Sim ou não? Nós temos o costume de falar, olha, É verdade. Deus está castigando a África, Tá errado. porque a África usa o seu aparato de deuses para adorar. Deus está castigando os Estados Unidos porque o tupete do presidente lá é diferente. Essa semana eu vi uma pessoa falando que o presidente do país é o próprio demônio. Olha as pessoas, irmão, olha a imaturidade, isso é muito infantil, querido. Então, as coisas que acontecem no mundo não são castigos de Deus, irmão. É Ele nos dando a oportunidade de nos arrepender dos nossos erros. É verdade. É como se Deus estivesse falando, filhos, está acontecendo um monte de coisa, e eu já tinha falado isso, mas lembre-se que até hoje eu te dei livramentos, eu tenho te colocado na palma das minhas mãos. Sabe aquele instante que você vai colocando o pé na calçada, questão de 30 segundos, e passa aquele carro rasgando, irmão? Era para você ir embora naquela hora, mas Deus te livrou, Deus cuidou de você. Aleluia. Sabe quando você estava naquele Glória lugar e saiu um tiroteio, e você se escondendo, Deus tinha colocado o anjo dele ali para cuidar. Glória a Deus. Sabe, irmão, as coisas que acontecem dentro da nossa casa, ao nosso redor e no mundo, é para nós entendermos que Deus está nos dando uma oportunidade de vivermos com Ele, de voltar para Ele. Aleluia. Aleluia. Mas vamos para o texto. Versículo 4: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aqui Jesus está mostrando para eles o seguinte, está falando, olha, aconteceu com os galileus, mas também aconteceu com os da Judéia. Então quer dizer, quem que pecou mais? Isso é o que Jesus está querendo mostrar para eles. Então quer dizer que quando a torre de Siloé, ela caiu e matou 18 pessoas que estavam trabalhando, quer dizer que a torre só caiu porque aquelas pessoas estavam em pecado? É isso que Jesus está mostrando. E ele fala, não. Acompanhe o texto. Não era. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Isso aqui é um convite ao arrependimento. Glória a Deus. Jesus está chamando esses homens a atenção e falando, olhem para a vida de vocês, olhem, porque eu sou bom, eu sou maravilhoso. Não o pastor, o Senhor Jesus sempre está nos dando a oportunidade, sempre está nos dando o direito de voltarmos para Ele. Aleluia. E aqui ele traz uma parábola muito importante que vai ilustrar no versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Jesus ele faz esta parábola, olha que interessante.
O que tem a ver uma plantação de uvas com um pé de figo no meio de uma plantação de uvas? Nós sabemos que Israel é um lugar seco, árido, onde cada palmo de terra é disputado. Lá, cada palmo de terra tem alto valor. Mas, que coisa interessante, uma figueira plantada no meio de uma vinha. Quem é essa figueira? Ela é Israel. E quem é essa figueira hoje? Somos nós. Deus, Ele tem cuidado, irmã Neuza, de nós. Amém. Deus tem nos dado não só a oportunidade de ter uma vida digna. Deus não deu só a oportunidade da vida eterna, pastor. Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Aleluia. Enquanto você está aqui nessa reunião, Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Deus está cuidando da tua família. Aleluia. Deus te deu o dom gratuito da salvação. Glória a Deus. Deus te livrou do pecado. Deus te purificou. Deus te justificou. Deus, Ele investiu em você. Aleluia. Lembre a posição que nós estávamos. Nós estávamos jogados no lamaçal do pecado. E Deus não nos julgou conforme os nossos pecados, muito pelo contrário. Ele estendeu as mãos, Ele te limpou, Ele te rodeou de bênção, Ele te tirou do sol e te colocou num lugar onde você tem sombra espiritual. Ele te tirou das trevas e te colocou na maravilhosa luz, para que eu e você produza, para que eu e você venha crescer. Não para que nós venhamos voltar para trás, mas para que nós venhamos nos entregar a Ele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Glória a Deus. Você tem coragem de investir numa empresa falida? Quem que tem coragem aqui, irmão, de pegar o seu dinheiro e investir numa empresa falida? Foi o que Deus fez. Deus, Ele tirou você, Ele colocou você nos cuidados dele. Ele colocou dentro de você o Espírito Santo. Glória a Deus. A pergunta é essa para mim e para você nessa noite: o que nós estamos fazendo? Nós estamos frutificando? Porque agora tem um julgamento. Vocês perceberam? Vamos para o texto. Terceiro ponto dessa mensagem, guarde no teu coração. Deus investiu em nós, não para sermos infrutíferos, mas para sermos produtivos. Produtivos. As nossas atitudes é que definem se realmente Deus está dentro de nós. Conheço muito crente que, em vez de olhar para dentro dele, ele passa o tempo todo se incomodando com a vida dos outros. 24 horas ele passa cuidando das coisas dos outros. Vizinho chega com um pacote de compra, ele olha. Se o vizinho está desempregado, ele sabe também. Irmãos, isso é uma vida infrutífera. O que Deus quer de nós é que nós venhamos crescer na presença dele e ser bênçãos dentro e fora da nossa casa. Aleluia. Não Amém. adianta ser crente de igreja. Amém. Aqui você é uma coisa, no meio dos seus amigos você é outra, totalmente diferente. Deus investiu em nós. Amém. Não para sermos infrutíferos, mas para sermos produtivos. Amém. Ele olha para essa figueira, o dono da vinha, olha para a figueira cheia de folha, irmão. O que tem crente de roupagem bonita, fala igual crente, se veste igual crente, conhece a Bíblia, fala o versículo, irmão. Quando você falar, o camarada repete. Você falar, você conhece o Salmo 129, fala, conheço o Salmo 129, 123 e até o que você quiser. Mas lá dentro, as atitudes deles são podres. Produz frutos podres.
E eu quero ministrar em nome de Jesus. A partir de hoje, você produzirá. Aleluia. Você crescerá. Porque Ele investiu em você. Glória a Ele Deus. investiu em Aleluia. você. Até quando eu não merecia, Ele deu seu filho para morrer no meu lugar. Glória a Deus. E agora esse dono da figueira vê aquela figueira cheia de flor, de folha, bonita, chega para pegar o figo, tem nada, vazia, nada. E para que serve uma árvore que não dá fruto, irmão? Só para sombra, só serve para acumular ninho de pássaros. Em nome de Jesus, nessa noite, você se tornará produtivo. Aleluia. Amém. Amém. E no versículo 7, o dono da vinha pega pesado. Da vinha não, da figueira. Ele pega pesado. Ele vai lá, não acha o fruto. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira. Por que 3 anos, irmão? Por que 3 anos? É fácil de responder. Quem está pregando essa parábola? Jesus. Ele está pregando para quem? Para a nação de Israel. Sim. Ele passou 3 anos pregando, a nação de Israel não frutificou. Não frutificou. A nação de Israel se tornou infrutífera. E a pior coisa, irmão, é uma pessoa infrutífera. Vai trabalhar na empresa e começa a chegar atrasado. Vai chegar atrasado 1 dia, 2 dias. O patrão vai olhando. A folha de ponto não está batendo. Você sabe o que vai acontecer? Vocês sabem, né? Assume um compromisso com o esposo, com a esposa, e não cumpre para ver. Irmãos, em nome de Jesus, produza. Deus te levantou para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Deus te deu o Espírito Santo para que você cresça. Aleluia. Não fique com conversinha, meu irmão. Não seja igual o Tite fala muito. Cresça em nome de Jesus. Saia daqui para crescer. É uma bênção. Fica de pé, filhos. Glória a Deus. Sabe, irmão, Jesus cuida de você. Se as coisas não estão dando certo, não é porque você é mais pecador ou menos pecador. Não é isso. Peça para Deus, fala: Senhor, já que Tu és grande, já que Tu és o meu papai, me direciona, deixa eu andar contigo. Quando eu sair, Senhor, cuida de mim, para que eu não venha errar. Sabe, irmão, o que nós precisamos é nos arrepender. Muitas vezes nós falamos demais e agimos de menos. Mas olha que coisa linda. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Olha o que é que Ele faz. No versículo 7, 8 e 9. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Olha como Jesus é maravilhoso. Sabe, irmão, saia daqui nessa noite alegre, não cheio de culpa, não achando que as coisas não estão dando certo porque você está errando. Muito pelo contrário. O Espírito Santo quer fazer com que você cresça. Aleluia. Você já é salvo pelo Senhor Jesus. Aleluia. E olha o que Ele fala aqui. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave. Vocês sabem que para escavar dói um pouquinho, né? Quem planta sabe muito bem disso. Você escava ao pé assim da planta, da árvore, e você começa a colocar estrume, esterco. Por quê? Porque aquilo ali são vitaminas para o crescimento. Não tem como uma pessoa crescer se ela não estiver vitaminada. Você sabe que o que vai te fazer crescer é a palavra de Deus. Aleluia. Ela é a tua vitamina.
Então, quando Deus, essa oportunidade que Jesus está dando nessa noite, é falando: olha, eu aposto em você. Eu acredito que você pode crescer. Aleluia. Eu acredito porque eu morri por você, não para você ser inútil, não para você ser infrutífero, mas para você ser uma bênção. Aleluia. Adore esse Deus, irmão. Glória a Deus. Se vier a dar fruto, bem está. E se não, mandarás cortá-la. Sabe, queridos, é tempo de refletir. É tempo de você analisar, fazer uma reflexão da tua vida. Mas, por favor, não saia carregando culpa dentro de você. O sistema já é muito maligno com você. As pessoas te acusam. Mas Deus nunca lhe acusará. Nunca. E Ele não deixará de investir em você. Glória. Sabe por quê? Porque Ele é o maior investidor. É Ele que nos limpou. É Ele que nos purificou. Glória. Eu quero que você feche os teus olhos nessa noite. Eu não quero chamar você aqui à frente. Eu não quero expor você jamais. Mas eu preciso que você entenda que você, para ser considerado salvo no Senhor, não é diante das tuas obras, mas é por aquilo que você produzirá naturalmente. Aqueles que são salvos de Cristo, eles são selados pelo Espírito Santo. Amém. E se você é selado pelo Espírito Santo, eu quero falar nessa noite que se tinha alguma coisa te atrapalhando, hoje ela está caindo por Em terra. nome de Jesus. Se tinha alguma coisa que estava te amarrando, nessa noite, em nome de Jesus, nós repudiamos a autoridade do Senhor. Aleluia. Amém. Pai Celestial, queremos te adorar, Senhor, queremos te glorificar. Sabe, meu Deus, hoje é noite de nós fazermos uma reflexão das nossas vidas. Sabe, meu Senhor, nós não estamos aqui porque somos bons ou porque somos ruins, mas nós estamos aqui porque dependemos totalmente da Tua graça, da Tua misericórdia. Verdade. E eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, declarar a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos. E se tinha alguma coisa atrapalhando o crescimento deles, meu Senhor, sara, limpa, tira tudo aquilo, meu Deus, que não provém de Ti, todo espírito maligno de inveja, tudo aquilo, meu Deus, que tem se tornado infrutífero na vida da Tua igreja. Mas eu quero nesta noite, em nome de Jesus, profetizar que essa semana será uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana produtiva, onde as portas já estão sendo abertas para que Teu nome, Jesus, seja Aleluia. glorificado em nós. Glória a Aleluia. Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Podeis assentar, em nome de Jesus.